Bom, gente, esse é um vídeo importante que eu vou pedir para vocês, se vocês puderem e gostarem, obviamente, para vocês compartilharem, mas compartilharem com força, combinado? Bom, uma das características que nos difere dessa gente que anda por aí é a empatia. Segundo a psicologia, a empatia é a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela, ou seja, procurar experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro a fim de entender, compreender sentimentos e emoções dessa pessoa, a dor do outro. E é por essa razão que, assim como eu, muita gente deve estar olhando essas velhinhas, esses tiozão do churrasco e pensando, caramba, se lascaram, hein? É. Mas, cara, numa boa, aquela velhinha, aquele tiozão, aquela pessoa simplona é terrorista mesmo. Aquelas velhinhas que mais parecia que estavam num acampamento para a terceira idade são terroristas mesmo. Bom, não adianta a gente achar, nós temos que ver o que diz a lei, a Constituição Federal. Afinal de contas, por mais que nos últimos tempos apareceu um monte de gente querendo fazer valer a sua própria Constituição, não é verdade? Por mais que tenha aparecido esse tipo de gente, mas ela existe e é real mesmo. É uma carta feita pelos deputados eleitos pelo povo brasileiro, que em 1988 aprovaram a tal Carta Constituinte, que é o nosso pacto civilizatório. É ela que manda, é ela que diz o que é crime e o que não é, quais são seus direitos, deveres, seus, meus e também do Estado brasileiro, dos agentes públicos. Não é o juiz que decide, não é o delegado da cabeça dele, é a lei. E o que diz a lei? Vamos lá. Primeiro, é o seguinte, todo mundo que foi preso por conta do que aconteceu domingo em Brasília são até agora suspeitos de tentativa de golpe de Estado. Sim, segundo a Constituição Federal, essas pessoas são suspeitas até agora. Além de tentativa de golpe de Estado, são suspeitas de dano ao patrimônio público, associação criminosa, roubo, furto, lesão corporal, inclusive maus tratos aos animais. Vocês devem ter visto o que essa gente fez com o cavalo do policial, que também levou um monte de paulada, não é? Bom, tem uma série de crimes que essas pessoas são suspeitas. E por que suspeitas? Porque agora a investigação da polícia vai descobrir o que cada um deles fez. Sim, um por um. E uma péssima notícia para essa gente aí. Não vão ser os policiais que deram uma passadinha de pano para eles, não. Sabe aqueles policiais que escoltaram essa turma aí indo para a Praça dos Três Poderes? Ou que ficaram, inclusive, tirando selfies? Ou foram comprar água de coco na hora que o bicho estava pegando? Não serão eles que vão investigar, não, viu? Aliás, esses aí também vão responder por crime de prevaricação, no mínimo, porque também podem responder por tentativa de golpe de Estado. Tudo vai depender das investigações. O comandante da PM de Brasília já teve, por exemplo, a prisão decretada. Aliás, está preso. E esse tipo de prisão só é decretada mesmo se for muito bem fundamentada. E posso te falar uma coisa, velho? Ele não foi preso por suspeita de prevaricação de jeito nenhum. Nem o ex-ministro do Mequetrefe, o tal do Anderson Torres, né? Que era, naquele domingo, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Estava em Orlando, lá na Flórida,
mas era ele mesmo. Nem ele, que deve ser preso já já, porque o mandato de prisão dele já saiu, e não foi por prevaricação também, não. Muito provavelmente foi por tentativa de golpe de Estado também. Mas o fato é o seguinte, essas pessoas, o tiozão do churrasco, a tia do Zap, que a gente fica pensando, caraca, estão tudo preso, cara. Pois é, todas elas são suspeitas dos crimes que eu falei aqui. Agora, existe, segundo a Constituição Federal brasileira, uma parada que se chama discriminante putativa, que ameniza a culpa de quem cometeu o crime porque foi enganado. Foi enganado por alguém ou manipulado para cometer tal crime. E é óbvio, elementar, que está cheio de gente assim, que acreditou, por exemplo, na mamadeira de piroca, que o Lula iria tomar a casa dele, encher de sem-teto, liberar o aborto indiscriminadamente, liberar as drogas, que o comunismo iria destruir as famílias brasileiras, que o Brasil ia passar a comer carne de cachorro. Existem essas pessoas, sim. Só que é o seguinte, para você ser enquadrado na discriminante putativa, você precisa, obviamente, provar que isso é verdade, que alguém te manipulou, te induziu a cometer esse crime. Como foi, onde foi e o principal, quem foi? Quem te induziu a cometer esses crimes? Quem pagou sua diária nos acampamentos? Quem pagou o ônibus que te levou para Brasília? Quem pagava o churrasco lá no acampamento? Quem é? Portanto, essas pessoas simplórias que estão realmente nessa condição vão pelo menos aliviar suas penas, mas precisam entregar os graúdos, porque se alguém te manipulou, quem foi? E é aí que está, na minha opinião, a grande oportunidade desse país de se tornar um país de fato e não uma república de bananas, por exemplo. Chegando a essas pessoas aí que a gente sabe são bandidos mesmo, gente que ganha dinheiro com a desgraça alheia, se colocam como empresários, mas são marginais que ganharam muito dinheiro público com sacanagens em prefeituras, governos estaduais e da própria União. Tem políticos no meio, autoridades que foram beneficiadas pelo governo do Mequetrefe, viraram desembargadores de tribunais regionais, por exemplo, artistas que mamaram nas tetas de prefeituras com cachês milionários. Esses são os verdadeiros bandidos desse país. E é neles que o Estado brasileiro precisa chegar. Portanto, essas pessoas que foram enganadas, a tia do Zap e etc., precisam, antes de mais nada, provar que foram enganadas. Aí que entra uma outra situação que pode ser muito pedagógica para o Brasil, para o nosso país, que é o papel dos direitos humanos. O Ministério dos Direitos Humanos, que é coordenado pelo competente, agora coordenado pelo competente Silvio Almeida, precisa agir, conversar com essas pessoas e explicar a elas que estão presas, se elas não falarem quem são as pessoas que fizeram com que elas acreditassem nessas loucuras, que financiaram os acampamentos, quem pagou os ônibus para Brasília, quem pagou para muitas pessoas diárias de até 100, 150 reais. Que se eles, essas pessoas simples, não provarem que foram realmente induzidas, manipuladas a cometerem esses crimes, vão puxar uma cadeia brava.